Você acredita que o dinheiro pode transformar uma pessoa completamente? Esta pergunta ficou ecoando na mente de Rogério quando, em um dia comum, ele se deparou com uma cena que jamais imaginou que veria. Rogério sempre acreditou que o sucesso era a chave para a felicidade. Desde jovem, lutou para se tornar o que chamavam de um homem de negócios. E com o tempo, sua empresa cresceu, ele conquistou fama, respeito e, é claro, muito dinheiro. Porém, no fundo, sua alma estava vazia. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. O que ele não sabia era que a maior transformação de sua vida aconteceria de uma forma inesperada. Sua ex-esposa, Ana, foi uma das pessoas que ele mais amou. Ela sempre foi carinhosa, religiosa e dedicada à família. No entanto, durante o casamento, Rogério se perdeu no trabalho e no luxo, negligenciando a esposa e as necessidades emocionais dela. Ana, cansada de esperar por um marido que não havia mais, decidiu se separar. A dor que causou a ela foi imensa, e desde aquele dia, Rogério nunca mais a viu da mesma forma. Após o divórcio, Ana caiu em dificuldades financeiras, mas sempre se manteve firme na fé, orando para que Deus a guiasse. Ela, que antes vivia em um mundo de conforto, passou a lutar pela sobrevivência, com suas 2 filhas gêmeas, Júlia e Sofia, em seus braços. Nenhum dos 3 filhos de Ana, que ainda eram pequenos, sabia o que a mãe tinha passado. Para eles, ela era sua heroína, sempre com um sorriso no rosto, sempre orando, sempre confiando em Deus. Um dia, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas em direção ao seu escritório, Rogério pegou um caminho diferente, um atalho que cortava pela periferia da cidade. Era uma área simples, de casas humildes e ruas estreitas, mas até aquele momento ele nunca havia reparado nas pessoas que ali moravam. As construções de tijolos aparentes e os fios de eletricidade à vista davam um ar de abandono, como se a cidade tivesse esquecido aquele pedaço de terra. Ele sempre passava rápido por ali, imerso em seus próprios pensamentos e nos compromissos que lhe aguardavam no trabalho. Mas naquele dia, algo fez desacelerar. Algo que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um pedaço de sua rotina diária, mas que, ao se aproximar, tomou um novo significado. À beira da estrada, quase oculto entre a poeira e a sujeira acumulada, ele a viu. Ana! Ele a reconheceu imediatamente, mesmo que a imagem que agora via fosse um reflexo distante da mulher que ele um dia conhecera. Ana estava suada, com as roupas sujas, e seus cabelos estavam completamente desgrenhados, caindo desordenadamente ao redor de seu rosto. Uma imagem de total descuido, mas, ao mesmo tempo, de uma força que parecia inabalável. O olhar dela estava distante, mas firme, como se tivesse encontrado algo no horizonte que a mantivesse de pé, apesar das adversidades. Ao lado de Ana estavam suas filhas, pequenas, com os rostos sujos e os pés descalços, pegando restos de comida de um lixo improvisado. Rogério sentiu um nó na garganta ao ver aquelas meninas, tão jovens, tentando encontrar algo de valor em meio àquelas sobras, algo que poderia lhes oferecer um mínimo de sustância para o dia. A visão foi como um choque. Rogério parou o carro de forma abrupta e ficou ali, estático, observando tudo com uma sensação estranha de incredulidade. Ele sabia da situação difícil que Ana havia enfrentado ao longo dos anos, mas nunca imaginou que ela chegaria a esse ponto. Ele pensou em todas as dificuldades pelas quais ela passou, mas ao vê-la naquele momento, sua mente se embaralhou. Ana, a mulher que ele um dia amara, estava agora ajoelhada no chão, com a expressão vazia,
mas ao mesmo tempo focada, como se estivesse fazendo o que fosse necessário para proteger suas filhas da dura realidade à sua volta. O silêncio do momento parecia ensurdecedor, quebrado apenas pelo som das crianças, que vasculhavam o lixo, e o ruído distante dos carros passando pela estrada. Rogério, ainda em choque, observou Ana com atenção. Ela não parecia nem um pouco envergonhada ou derrotada. Pelo contrário, sua postura era de uma mulher que ainda lutava, que, apesar de tudo, mantinha uma dignidade silenciosa. Ajoelhada, ela se inclinava sobre as filhas, tentando proteger elas da sujeira e do que havia ali, ao mesmo tempo em que, com uma calma quase sobrenatural, as guiava de maneira suave. Ele ouviu, de longe, suas palavras, que não faziam barulho, mas transmitiam algo mais profundo. Ana estava ensinando suas filhas a olhar sempre para o céu, como se o olhar delas nunca pudesse se perder na escuridão que cercava aquele cenário. Ele a viu orando em silêncio, sem palavras, mas com uma intensidade que parecia ser a única coisa que a mantinha intacta. Rogério sentiu algo estranho dentro de si, como se seu mundo, sua realidade bem estruturada, tivesse sido de repente interrompida. Ele olhou para a mulher ali, diante dele, e se lembrou de tempos passados, tempos de amor e promessas, tempos em que tudo parecia possível, quando ele e Ana compartilhavam sonhos e esperanças para o futuro. O que teria acontecido com aquela mulher? O que teria acontecido com ela que agora se encontrava nessa situação de desespero e luta diária? Ele se lembrou das noites que passaram juntos, das conversas sobre os planos para o futuro, os sonhos que alimentavam enquanto acreditavam que o amor seria a base para tudo. Agora, parecia que o tempo havia apagado tudo isso. Ele não conseguia mais desviar o olhar, como se estivesse preso à cena que se desenrolava à sua frente. As meninas continuavam a mexer no lixo, e Ana não se levantava. Ela estava ali, sem pressa, sem esperar por nada, exceto, talvez, uma resposta que parecia não vir de ninguém a não ser dela mesma. O que mais surpreendeu Rogério foi o modo como Ana se comportava com suas filhas. Ela estava lá, mesmo naquelas condições miseráveis, tentando ensinar-lhes algo maior do que o simples ato de sobreviver. Ela as orientava com a serenidade de alguém que sabia que o verdadeiro valor estava nas pequenas coisas, na fé, na esperança, na força interna. Rogério sentiu uma pontada no peito. Ele pensou em como sua vida, cheia de conquistas materiais, parecia vazia diante de tudo aquilo. Ele possuía carros caros, uma mansão, dinheiro suficiente para qualquer capricho, mas algo faltava em sua vida. Algo essencial. Ele se perguntava por que sua vida havia se tornado uma sequência sem fim de reuniões, viagens e eventos sociais que, no fundo, não traziam significado algum. O que ele tinha, de fato, que valesse a pena? Nada. Ele olhou para sua própria vida e a comparou com aquela cena. Como ele se sentiria se estivesse no lugar de Ana, sem nada, apenas com sua fé e suas filhas? Sentiu uma grande tristeza, como se estivesse olhando para a imagem de alguém que, mesmo tendo tudo, tinha perdido algo muito mais valioso: o amor. Rogério estava ali, observando, mas ao mesmo tempo se sentindo distante. Ele sabia que, naquele momento, não tinha mais nada a ver com a mulher que uma vez foi sua. Ele já não fazia parte da vida de Ana, e ela provavelmente não o reconheceria da mesma maneira. Mas a dor que ele sentia, a dor de perceber o vazio que sua vida se tornará, não podia ser ignorada. Ele sabia que estava preso a um ciclo que não tinha mais sentido, e agora, ao olhar para Ana, ele se dava conta de que havia perdido algo que nunca poderia ser recuperado: o amor genuíno e incondicional que existia entre eles no passado.
Ele olhou uma última vez para Ana e suas filhas. O que ele poderia fazer? Queria ajudar, mas sentia que estava longe demais para agir de maneira eficaz. Estava, de certo modo, paralisado pelo impacto da cena. O que restava a ele? Um homem rico e de poder, mas tão perdido quanto as pessoas ao redor dele, sem saber como realmente viver. Ele então se deu conta de que, por mais que tentasse, ele nunca poderia ser aquele que resgataria Ana daquela situação, mas talvez ele pudesse começar a se salvar, ainda que fosse tarde demais para aquilo. A estrada à sua frente parecia mais distante agora. Ele ligou o carro, e com uma sensação de impotência, seguiu em frente. A imagem de Ana, ajoelhada com suas filhas ao lado, nunca mais sairia de sua mente. Naquela noite, Rogério não conseguiu dormir. A escuridão da noite parecia intensificar seus pensamentos, e ele se revirava na cama, tentando afastar a imagem de Ana catando lixo com suas filhas. Aquela cena estava marcada em sua mente, repetindo-se incessantemente como uma sombra que se recusava a se dissipar. Ele se perguntou, com uma dor crescente, por que ela está vivendo assim? O que aconteceu com a mulher que eu conhecia? A cada vez que sua mente se debruçava sobre essa pergunta, o peso da situação aumentava. Ele não conseguia encontrar respostas claras, apenas a angústia que parecia consumir suas certezas. As horas passavam e o sono não vinha. A noite que deveria ser tranquila se transformava em um ciclo de questionamentos, como se ele estivesse sendo desafiado a encarar verdades que havia evitado por tanto tempo. Rogério pensava na vida que tinha levado até aquele momento. Ele sabia que não estava satisfeito, mas tinha construído uma fachada de sucesso, de uma vida perfeita, que ninguém jamais questionaria. Ele tinha tudo: uma carreira promissora, uma casa luxuosa, status, amigos influentes. No entanto, aquele vazio profundo dentro dele não se afastava, pelo contrário, parecia crescer cada vez mais. Rogério se pegou refletindo sobre suas escolhas ao longo dos anos. Ele pensou nas vezes em que ignorou os sentimentos de sua esposa, quando as preocupações do trabalho e do dinheiro sempre vinham antes da família. Pensou também nas inúmeras desculpas que se dava, dizendo que estava fazendo aquilo tudo por eles, mas sabia que no fundo, estava se enganando. Ele pensava no que ele se tornará, na arrogância com que tratava as pessoas e no distanciamento de seus próprios valores. E, mais do que tudo, ele sentia o peso de não ter sido o marido e pai que sua família merecia. Durante aquele turbilhão de reflexões, algo dentro dele começou a mudar. Ele sentiu uma necessidade urgente de parar de se esconder atrás das mentiras que havia criado. Era como se sua alma estivesse pedindo por uma redenção. Foi nesse momento de completa introspecção que Rogério, sem pensar muito, se ajoelhou ao lado de sua cama. A última vez que fizera algo assim fora há muitos anos, quando ainda acreditava na pureza das orações. Ele sentiu que precisava se conectar com Deus de forma genuína, sem as distrações de sua vida cotidiana. Com um coração pesado, Rogério orou. Ele não sabia bem o que dizer, mas falou do fundo da alma. Pela primeira vez em muito tempo, ele se entregou de verdade, sem pretensões, sem tentar fazer de sua oração um espetáculo. Ele pediu perdão. Perdão por sua arrogância, por sua falta de humildade, por todas as vezes em que falhou com sua esposa e filhos. Sentia que não havia sido o homem que Deus o chamara para ser, e isso o atormentava. Ele pediu perdão por ter priorizado o dinheiro, o status e a aparência de sucesso, em vez de amar e cuidar como Cristo ensina. Naquela oração, Rogério se sentiu vulnerável de uma maneira que nunca havia experimentado antes.
Ele estava exposto, sem defesas, reconhecendo todas as suas falhas. Ele sabia que não podia mudar o passado, que não poderia voltar no tempo e desfazer os erros cometidos, mas sentia uma verdade profunda em seu coração. Ele poderia, sim, começar a agir de maneira diferente a partir daquele momento. Ele não sabia ao certo como, mas algo dentro dele havia despertado, algo que o impelia a buscar uma transformação genuína. A oração, que inicialmente parecia uma simples reflexão, foi se tornando algo mais profundo, quase como uma conversa íntima com Deus. Rogério sentiu que o peso que carregava havia diminuído, ainda que não de forma imediata, mas o fardo parecia mais leve. Ele sentia que, de alguma maneira, Deus o ouvia e estava ali, esperando que ele tomasse uma atitude. O vazio que antes o acompanhava parecia estar se dissipando lentamente, como se ele finalmente tivesse encontrado um caminho para preencher aquele buraco dentro de si. Rogério ficou ali, de joelhos, por um bom tempo, em silêncio. Quando se levantou, a sensação de que algo havia mudado era inconfundível. Ele sabia que havia dado um passo importante, que a transformação que ele tanto buscava precisava começar com ele mesmo. E foi naquele instante, ainda em meio à madrugada silenciosa, que Rogério tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que sua vida até aquele ponto havia sido marcada por escolhas egoístas e por um distanciamento das coisas realmente importantes. Ele entendeu que, embora o dinheiro e o status fossem importantes em certa medida, nada disso era suficiente para preencher o vazio que ele sentia. A verdadeira felicidade, ele percebeu, estava em algo muito mais profundo e significativo: no amor, na família, na conexão verdadeira com os outros. Rogério decidiu que precisava mudar sua relação com Ana, com suas filhas e com ele mesmo. Ele não sabia como faria isso ainda, mas sabia que a primeira coisa que precisava fazer era buscar a verdade e agir com humildade. Não mais se escondendo atrás de suas falácias ou tentando manter as aparências. Ele precisava ser autêntico, com a sua família e consigo mesmo. Ele precisava ser o homem que sua esposa e filhas precisavam, não o que ele achava que o mundo esperava dele. A decisão de Rogério não foi tomada de forma impulsiva. Foi o resultado de uma noite inteira de reflexão e oração, onde ele finalmente aceitou a responsabilidade pelos seus erros. Ele sabia que a estrada à frente não seria fácil. Mudanças profundas exigem tempo e esforço, e ele estava ciente de que a recuperação de sua relação com Ana e suas filhas não aconteceria da noite para o dia. Mas ele estava disposto a começar. A decisão de mudar sua vida não significava que ele teria todas as respostas imediatamente. Rogério sabia que teria que ser paciente consigo mesmo e com os outros. Mas uma coisa ele sabia com certeza: a mudança era possível, e ele estava pronto para dar o primeiro passo. Com o amanhecer se aproximando, Rogério se deitou novamente, mas dessa vez, a sensação de paz era diferente. Ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando, mas ao menos agora ele tinha um propósito claro: buscar a verdade, ser mais presente, mais humilde, mais amoroso. Ele sabia que o processo seria longo, mas estava determinado a trilhar esse caminho, com fé e com esperança de que, um dia, poderia ser o homem que sua família merecia. Naquela noite, algo dentro dele mudou para sempre. E ele estava pronto para enfrentar as consequências dessa mudança, não apenas para ele mesmo, mas para todos ao seu redor. A transformação de Rogério havia começado, e ele sabia que ela não poderia mais ser revertida. No dia seguinte, Rogério dirigiu-se ao bairro onde havia visto Ana. O ar estava pesado, como se o próprio ambiente soubesse da gravidade da situação que ele estava prestes a enfrentar. Não havia grande expectativa dentro dele, mas uma certeza:
Precisava fazer algo para mudar a situação. O arrependimento que sentia por tudo que acontecerá entre eles o consumia, e aquela era sua última chance de tentar corrigir, de alguma forma, o erro do passado. Não sabia o que esperar, mas sua determinação era maior que qualquer medo ou dúvida. Chegando ao bairro, ele percorreu as ruas estreitas e pouco movimentadas, cada passo seu mais pesado que o anterior. O bairro, que antes parecia indiferente, agora parecia olhar para ele como se fosse um estranho em seu próprio território. Ao chegar à pequena casa de Ana, um lugar simples e desgastado pelo tempo, Rogério hesitou. Por um momento, o peso de sua própria culpa quase o impediu de bater a porta, mas ele não podia voltar atrás. Não agora. Ele sabia que, para ela, isso seria o mínimo que ele poderia fazer. Quando Ana o viu, a surpresa tomou conta de seu rosto. Seus olhos, antes cheios de dor e desconfiança, agora refletiam uma mistura de incredulidade e confusão. Como poderia ele estar ali, depois de tanto tempo e tantas feridas não cicatrizadas? A última coisa que ela esperava era ver Rogério ali, em sua porta, especialmente depois de tudo que ele havia feito. Não havia mais espaço para explicações, para o passado que ainda a assombrava. Ana ficou em silêncio, sem saber o que dizer, como reagir a algo que parecia tão fora de lugar. Mas Rogério, com um gesto que a deixou ainda mais atonita, não estava ali para discutir o que já tinha sido dito. Ele não veio atrás de explicações ou desculpas vazias. Ao contrário, ele se ajoelhou diante dela. Não foi uma ação comum, algo que pudesse ser facilmente ignorado. Era um gesto carregado de humildade, de reconhecimento do quanto ele havia falhado. Ele, um homem orgulhoso, ali estava, com o rosto voltado para o chão, buscando perdão. O ato em si foi uma verdadeira rendição à sua própria consciência, algo que Ana jamais imaginou que aconteceria. Me perdoe, Ana, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas quero fazer algo para corrigir. Essas palavras, simples, mas poderosas, tocaram profundamente o coração de Ana. Ela não sabia se podia acreditar na sinceridade daquele homem, mas não conseguia negar que algo nele havia mudado. Havia um peso em seu olhar que não estava ali antes, uma sinceridade que ela não conseguia ignorar. E foi nesse momento que, com um gesto que chocaria qualquer um que soubesse da história deles, Rogério puxou de seu bolso uma quantia significativa de dinheiro. Não era um simples presente, um agrado qualquer. Era uma quantia que ele sabia que faria diferença na vida de Ana, algo que poderia ajudá-la a recomeçar. Ele estendeu a mão, oferecendo-lhe o dinheiro, e as palavras que se seguiram foram ainda mais inesperadas. Eu quero que você tenha uma chance de recomeçar, disse ele. Eu posso te oferecer um trabalho na minha empresa, com um salário justo, para que você tenha o apoio que precisa para reconstruir sua vida. Ana, por um momento, ficou paralisada. Como poderia acreditar? Como poderia ele, que a havia abandonado de forma tão cruel, agora aparecer com uma proposta tão grandiosa, tão impensável? Ela olhou para ele, sem saber o que dizer, sem saber como processar tudo o que estava acontecendo. O que ele estava oferecendo parecia bom demais para ser verdade, mas algo em sua voz, algo na maneira como ele estava ali, vulnerável, fazia com que ela não pudesse simplesmente recusar. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Ana. Era uma mistura de emoções, raiva, tristeza, confusão, mas também um alívio imenso. Ela já tinha perdido a esperança de que algo pudesse mudar, de que ela pudesse encontrar uma maneira de sair daquela situação. Ela havia aceitado a dor como parte de sua vida,
Mas agora, diante de Rogério, algo inesperado estava acontecendo. A dor parecia estar sendo suavizada, e uma luz, embora fraca, começava a surgir no horizonte. Ana olhou profundamente nos olhos dele, tentando encontrar qualquer sinal de falsidade, qualquer indício de que aquilo fosse apenas um gesto vazio, mas não encontrou nada. Em seu lugar, havia um homem que parecia ter se perdido, mas agora estava disposto a se encontrar, a fazer o que fosse necessário para reparar o que havia quebrado. Eu já tinha perdido a esperança, ela disse, a voz tremendo. Mas agora vejo que Deus sempre tem um plano. Talvez esse seja o seu jeito de me mostrar que não é tarde para mudar. Com as palavras de Ana, Rogério sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ele sabia que o perdão não seria fácil, e que essa oferta não apagaria a dor que ele causará, mas algo dentro dele parecia ter se restaurado. Talvez não fosse o suficiente, talvez nunca fosse, mas naquele momento, ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele estava ali, diante dela, oferecendo a chance de uma nova vida, e isso, por si só, significava algo. E assim, naquele pequeno espaço, com silêncio entre eles, algo começou a se reconstruir. Ana não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas uma coisa era certa. Ela agora tinha a possibilidade de mudar sua trajetória, de começar de novo. Rogério, por sua vez, sabia que o perdão de Ana não seria imediato, mas aquela era a primeira etapa, o primeiro passo. Ambos, cada um à sua maneira, começavam a trilhar um caminho de redenção. Com o apoio incondicional de Rogério, Ana conseguiu dar a volta por cima. Ela já havia enfrentado dificuldades imensas, mas agora parecia que a vida estava oferecendo a ela uma nova chance. Ao lado de suas filhas, Ana encontrou forças para reerguer sua vida de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Era como se, depois de tanto tempo lutando sozinha, ela tivesse finalmente encontrado o suporte de que precisava para seguir em frente. O trabalho que encontrou não só lhe proporcionava estabilidade financeira, mas também lhe dava uma sensação de realização que há muito tempo parecia inalcançável. Sua autoestima, que havia sido dilacerada por anos de sofrimento, começou a ser reconstruída aos poucos. Mas a transformação de Ana não foi apenas externa. Seu coração, que sempre foi moldado pela fé, começou a ser renovado de uma maneira profunda. Ela sentia, de uma maneira quase tangível, a presença de Deus em sua vida. Nas pequenas vitórias do cotidiano, ela via a mão de Deus guiando seus passos, em cada sorriso de suas filhas, em cada palavra de apoio que Rogério lhe dizia. Ana se deu conta de que, por mais desafiadoras que tivessem sido as circunstâncias, ela nunca esteve verdadeiramente sozinha. A fé que antes parecia um refúgio em momentos de dor, agora se tornava uma força ativa e viva, presente em todas as áreas de sua vida. Enquanto isso, Rogério passava por um processo de transformação ainda mais profundo. Ele, que sempre fora um homem focado no sucesso material, começou a perceber que a vida não era feita apenas de bens materiais e status. O dinheiro, por mais importante que fosse, nunca seria capaz de trazer a verdadeira felicidade. Aos poucos, ele começou a entender que a verdadeira riqueza vinha de dentro, das relações humanas, da compaixão, do perdão e, principalmente, do amor. Sua reconciliação com sua própria fé foi um processo gradual, mas muito significativo. Ele passou a buscar mais momentos de introspecção, a ouvir sua voz interior e a perceber que o caminho para a verdadeira paz estava na conexão com algo maior do que ele mesmo. Foi através de Ana que Rogério passou a compreender o verdadeiro sentido da vida. Ana, com sua bondade inabalável, foi a luz que iluminou seu caminho.
Ela o ensinou que servir aos outros não era um ato de altruísmo vazio, mas uma maneira de fazer a diferença real na vida das pessoas. E mais importante, servia a um propósito divino, algo muito maior do que qualquer reconhecimento ou recompensa material. Rogério começou a se desapegar das amarras da vaidade e a enxergar o valor nas pequenas coisas, nos gestos de bondade, nas palavras de apoio e no amor genuíno entre as pessoas. Juntos, Ana e Rogério se tornaram um verdadeiro exemplo de como o perdão e a bondade têm o poder de transformar vidas. O relacionamento deles, que havia sido marcado por altos e baixos, agora era um testemunho de superação e crescimento. A parceria deles não se baseava mais nas expectativas de sucesso pessoal, mas na ideia de que ambos poderiam ser melhores a cada dia, um para o outro, mas também para o mundo ao seu redor. A história deles mostrava que, por mais difícil que fosse o caminho, o amor e a fé sempre encontravam uma forma de restaurar e transformar. Com o tempo, Ana e Rogério ensinaram suas filhas, Júlia e Sofia, uma lição ainda mais importante. O verdadeiro tesouro não estava no que se podia comprar ou conquistar, mas nas relações humanas, na fé e no amor. As gêmeas, que cresceram vendo seus pais enfrentarem tantos desafios e superarem tantas dificuldades, aprenderam a importância de cultivar o que realmente importa. Elas entenderam que, em um mundo cheio de distrações e superficialidades, a verdadeira riqueza estava no amor que se dá e recebe, na fé que se pratica e na bondade que se espalha. O exemplo de Ana e Rogério era um farol para as meninas, que, mesmo em sua juventude, já compreendiam que a vida não se tratava apenas de buscar a felicidade pessoal, mas de contribuir para a felicidade e o bem-estar dos outros. Elas aprenderam que, por mais que as circunstâncias da vida nem sempre fossem fáceis, elas poderiam escolher como reagir, e que a escolha mais poderosa seria sempre a do amor e da compaixão. Ana, olhando para suas filhas, sentia-se grata por tudo que havia conquistado. Sua vida, que antes parecia um emaranhado de erros e arrependimentos, agora era um testemunho de fé renovada e de perdão que transformou tanto sua história quanto a de sua família. Rogério, por sua vez, sentia-se realizado não pelos bens que possuía, mas pela paz de espírito que finalmente alcançara. Ele sabia que a verdadeira recompensa vinha de dentro, da capacidade de olhar para trás sem arrependimentos, e para frente com esperança e gratidão. Enquanto o tempo passava, Ana e Rogério continuavam a caminhar lado a lado, enfrentando os altos e baixos da vida com um sorriso no rosto e a fé no coração. Eles haviam se descoberto não apenas como um casal, mas como dois indivíduos transformados pelo poder do perdão e do amor. E esse amor, que começara de maneira tímida e hesitante, agora era a base de tudo o que faziam, a força que os unia e que os guiava. Para Júlia e Sofia, a vida era uma jornada de aprendizado constante. Cada dia trazia uma nova lição sobre a importância de ser grato, de perdoar e de amar incondicionalmente. Elas observavam seus pais e viam que o exemplo deles era mais valioso do que qualquer palavra. As meninas sentiam que estavam crescendo não apenas fisicamente, mas espiritualmente, acompanhando o desenvolvimento de seus pais, que se tornaram os maiores modelos de fé e de bondade que poderiam ter. Com o passar dos anos, Ana e Rogério continuaram a inspirar aqueles ao seu redor. Suas ações, suas palavras e seus gestos de amor eram um reflexo de tudo que haviam aprendido. O impacto que tiveram na vida das pessoas não era medido por coisas materiais, mas pelo modo como transformaram os corações daqueles que cruzaram seus caminhos. Eles sabiam que o verdadeiro legado que deixariam para suas filhas seria uma herança de fé, amor e bondade, algo que nenhuma dificuldade poderia tirar deles. Ao olhar para o futuro, Ana sabia que a vida ainda poderia trazer desafios, mas agora, com a força renovada de sua fé e o apoio de Rogério,
ela estava pronta para enfrentá-los. Ela sentia que, independentemente do que viesse pela frente, ela e sua família estavam preparadas para seguir em frente, com Deus ao seu lado e a certeza de que o amor sempre seria a chave para superar qualquer obstáculo. E assim, a história de Ana, Rogério e suas filhas se tornou um testemunho vivo de como a fé, o perdão e a bondade têm o poder de transformar vidas. O que antes parecia impossível, agora era uma realidade. Eles haviam encontrado a verdadeira felicidade, não nas riquezas materiais, mas no amor incondicional e no serviço ao próximo. E isso, para eles, era o verdadeiro tesouro. Muitos meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo para Ana e Rogério. Naqueles primeiros dias, a transformação parecia pequena, quase imperceptível. Contudo, à medida que o tempo avançava, algo profundo se formava entre eles, um laço que transcendia as palavras e se estabelecia nas ações. Ana e Rogério agora eram amigos, unidos pela fé e pelo desejo inabalável de ajudar ao próximo. Aquela amizade começou tímida, com diálogos curtos e encontros ocasionais, mas logo se fortaleceu, se tornando uma parceria sólida que ia além das palavras e se enraizava em suas ações diárias. Eles se envolveram com dedicação em várias ações sociais, movidos pela vontade de fazer o bem. Juntos, eles começaram a cuidar de pessoas em situação de rua, oferecendo alimentos, roupas e, acima de tudo, um sorriso acolhedor. Cada rosto que encontravam era uma oportunidade de oferecer não apenas ajuda material, mas também uma palavra de conforto, uma demonstração de que ainda havia bondade e humanidade em um mundo que parecia estar cada vez mais imerso em indiferença. Mas os gestos simples não eram suficientes. Ana e Rogério sabiam que as necessidades eram imensas e que poderiam fazer mais. Decidiram organizar eventos para arrecadar fundos, buscando apoiar causas como o auxílio a crianças carentes, a construção de abrigos e a promoção de cursos de qualificação para adultos em situação de vulnerabilidade. Para isso, buscaram parcerias com empresas locais, amigos e até mesmo outras organizações sociais. Cada evento que organizavam se tornava um reflexo da união e do esforço coletivo em prol de um bem maior. E, embora as dificuldades fossem muitas, a recompensa vinha sempre na forma de sorrisos e gratidão. Rogério, que sempre fora uma pessoa focada em conquistar riquezas materiais, encontrou, aos poucos, uma nova perspectiva de vida. Em seu coração, a busca pela estabilidade financeira e pelo sucesso profissional, que antes eram suas prioridades, começou a perder o brilho. Ele percebeu que o que realmente dava sentido à vida não estava no acúmulo de bens, mas na capacidade de ajudar os outros. Ele já não via mais o dinheiro como uma ferramenta para alcançar a felicidade, mas sim como um meio de proporcionar bem-estar àqueles que mais precisavam. O que antes parecia ser a medida de seu valor pessoal agora se revelava como algo efêmero, um reflexo de uma sociedade que coloca a busca pelo material acima do imaterial. Ana, com sua sabedoria tranquila e imperturbável, sempre lembrava que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que fazemos pelos outros. Ela, que havia vivido muitas dificuldades e aprendido duras lições ao longo da vida, nunca se preocupou em ter muito. Para ela, a verdadeira abundância estava na capacidade de oferecer amor e compaixão. Ela nunca buscou reconhecimento ou fama pelas ações que realizava. Seu prêmio era ver os olhos daqueles que recebiam ajuda brilhando de esperança, como se o simples ato de receber fosse uma centelha que reacendesse a chama da dignidade. A amizade entre eles também servia como uma lição contínua. Ao olhar para a vida de Ana, Rogério compreendeu, de forma profunda, que a felicidade verdadeira não se mede pelo tamanho de uma casa ou pela quantidade de posses materiais. Era algo muito mais sutil, mas também infinitamente mais valioso:
A felicidade estava em viver com propósito, em dedicar-se ao bem-estar do próximo, em encontrar no outro o espelho de sua própria humanidade. Ele percebeu que, ao ajudar os outros, ele também se ajudava. A cada sorriso que ele via, a cada gesto de gratidão, ele sentia uma paz que não havia encontrado em nenhuma conta bancária. A transformação de Rogério foi gradual, mas inegável. Ele começou a se desapegar dos bens materiais que antes ocupavam tanto espaço em sua vida. Vendeu alguns dos carros de luxo que possuía e doou parte de suas roupas e objetos para instituições de caridade. Em vez de se concentrar em adquirir mais, ele passou a pensar em como poderia oferecer mais aos outros, sem que isso fosse visto como um ato de sacrifício, mas sim como uma expressão genuína de sua nova filosofia de vida. Ana, por sua vez, nunca deixou que sua simplicidade fosse vista como algo de menor valor. Ela sempre soubera que a verdadeira grandeza estava nas pequenas coisas, nas ações do dia a dia que muitas vezes passavam despercebidas. E, enquanto Rogério se despedia de sua vida anterior, ela continuava sua jornada com a mesma humildade e propósito que a guiara até ali. Eles compartilhavam essa visão de mundo, com a compreensão de que a verdadeira felicidade estava na entrega, na renúncia ao ego e no cuidado com o próximo. A cada nova ação, Rogério se sentia mais leve, mais pleno. Ele entendia que o dinheiro, embora fosse necessário em muitas situações, não deveria ser o centro de sua vida. A verdadeira felicidade vinha do ato de dar, de compartilhar, de transformar vidas. Ele começou a perceber que, em muitas ocasiões, o que as pessoas mais precisavam não era de riquezas materiais, mas de alguém que as ouvisse, que se importasse. Ele também entendeu que o impacto de um simples gesto de carinho podia ser muito mais transformador do que qualquer quantia em dinheiro. Com o tempo, o impacto das ações de Ana e Rogério na comunidade foi crescendo. O que começou com pequenos gestos de ajuda aos mais necessitados se transformou em um movimento maior. Eles inspiraram muitas outras pessoas a se envolverem, a participarem de eventos, a doarem seu tempo e recursos. Através desse trabalho coletivo, uma rede de solidariedade foi se formando, e a ideia de que, juntos, poderiam criar um mundo mais justo e amoroso foi se espalhando. Rogério, em particular, sabia que não podia mais viver de acordo com os padrões de antes. Ele agora se via de forma diferente, mais conectado com a essência da vida e menos com a imagem superficial que cultivava anteriormente. A busca por status e reconhecimento cedeu espaço a uma busca mais profunda, a de viver de forma autêntica, sem a necessidade de provar nada para ninguém, apenas para si mesmo. A jornada que começou com uma simples amizade foi se tornando uma verdadeira missão de vida. Juntos, Ana e Rogério não apenas transformaram suas próprias vidas, mas também tocaram a vida de muitos outros. Eles haviam descoberto que o verdadeiro sentido da vida não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás, os corações que tocamos, as vidas que ajudamos a mudar e a luz que espalhamos ao longo do caminho. Rogério agora compreendia que a verdadeira felicidade não era um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está naquilo que temos, mas naquilo que fazemos pelos outros, nas marcas de bondade que deixamos no mundo. E, ao olhar para Ana, ele sabia que, ao lado dela, ele havia encontrado algo mais valioso do que qualquer riqueza material poderia proporcionar: o propósito de viver uma vida significativa e cheia de amor. E você, querido ouvinte, já parou para refletir sobre a verdadeira riqueza em sua vida? Está buscando algo mais do que bens materiais ou reconhecimento? O que, em sua jornada de fé, tem transformado seu coração? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas reflexões.